Você já se sentiu, em algum momento da sua jornada, como se carregasse algo dentro de si que o mundo ao seu redor simplesmente não consegue ver? Ou talvez não consiga entender? Uma sensação sutil, mas persistente, de não se encaixar completamente nos moldes convencionais, não por algum defeito inerente, mas por uma singularidade que pulsa em sua alma, um anseio por algo mais profundo, mais significativo. Muitas mulheres, ao longo da história e em nossos dias, compartilham dessa experiência íntima, um chamado silencioso que as distingue, que as molda de maneiras que nem sempre são compreendidas externamente. Hoje não vamos falar de marcas, secretas no sentido de fardos ou estigmas, mas sim de virtudes luminosas, qualidades de caráter que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, cultiva no coração daquelas que Ele escolhe e separa para seus propósitos eternos. São virtudes que, embora forjadas muitas vezes no secreto das provações e no silêncio da comunhão com Ele, brilham como faróis, guiando não apenas a jornada delas, mas inspirando todos ao redor. E se essa sensação de ser diferente, essa busca por um significado transcendente, não for um sinal de inadequação, mas sim o florescer de um jardim interior cultivado pelas mãos do próprio Criador? E se as lutas que você enfrenta, as renúncias que faz, forem o solo fértil, onde essas virtudes divinas criam raízes profundas? O renomado evangelista Billy Graham, em sua vasta experiência ministerial, frequentemente falava sobre como Deus prepara seus instrumentos de maneiras que transcendem a lógica humana. Ele entendia que o Senhor não busca perfeição instantânea, mas um coração disposto a ser moldado. Billy Graham aludia à ideia de que Deus investe tempo e cuidado em forjar, no secreto da alma, aquelas qualidades, aquelas virtudes que capacitarão seus escolhidos a cumprir chamados únicos e impactantes. Essas virtudes não são para ostentação pessoal ou para alimentar um orgulho espiritual, mas são dons divinos, ferramentas espirituais concedidas para edificar, para servir e para refletir a glória de Deus em um mundo carente de sua luz. Nesta reflexão de hoje, inspiradas pela sabedoria atemporal que ecoa nos ensinamentos de homens como Billy Graham e, acima de tudo, na Palavra de Deus, vamos mergulhar em 7 dessas virtudes cardeais, características luminosas que distinguem a mulher verdadeiramente chamada e capacitada por Deus. São qualidades que, embora possam ser desenvolvidas em meio a jornadas por vezes solitárias ou incompreendidas, carregam em si o peso da glória divina e o selo do propósito eterno. Se você anseia por compreender mais profundamente como Deus molda o caráter de suas filhas, se busca cultivar essas virtudes em sua própria vida, ou se simplesmente deseja ser encorajada em sua caminhada de fé, eu a convido a ficar conosco. Comente, Senhor, cultiva tuas virtudes em mim aqui embaixo e se inscreva no canal. Vamos juntas desvendar a beleza e o poder dessas qualidades divinas. A primeira e fundamental virtude, que ecoa como um alicerce inabalável no coração da mulher escolhida por Deus, é uma fé inabalável. Não uma fé superficial, baseada em circunstâncias favoráveis ou em sentimentos passageiros, mas uma convicção profunda e resiliente na bondade, no poder e na fidelidade de Deus, mesmo quando as tempestades da vida rugem com fúria e a escuridão parece engolir toda a esperança. É a fé que, como uma âncora segura, mantém a alma firme em meio aos vendavais da adversidade. O que define essa fé inabalável? Em sua essência, é uma confiança radical na soberania de Deus, uma certeza interior de que Ele está no controle, mesmo quando os acontecimentos parecem caóticos e incompreensíveis. É a capacidade de olhar além do visível para o invisível,
de se apegar às promessas de Deus quando a realidade ao redor grita o contrário. Essa virtude não nasce da ausência de dúvidas ou medos, pois a mulher escolhida também os sente, mas da decisão consciente de confiar em Deus apesar deles. Porque essa fé é, por vezes, uma virtude cultivada no secreto ou mal compreendida. Porque o mundo valoriza a autoconfiança, a força visível, a capacidade de resolver problemas com recursos próprios. Uma fé que se lança no desconhecido, que espera contra toda esperança, pode parecer ingenuidade ou até mesmo loucura aos olhos pragmáticos. No entanto, é precisamente nos momentos de maior fraqueza humana, quando todos os recursos terrenos se esgotam, que a oportunidade para o florescimento dessa fé divina se apresenta com maior intensidade. Deus frequentemente cultiva essa fé inabalável no cadinho das provações, no deserto da solidão, onde a mulher é despojada de suas falsas seguranças e aprende a depender exclusivamente dele. O silêncio de Deus, as esperas prolongadas, as perdas dolorosas, tudo isso pode ser o ambiente onde as raízes dessa fé se aprofundam, buscando a rocha eterna. Como você, mulher de Deus, pode reconhecer e nutrir essa fé inabalável em sua vida? Primeiro, reconheça que ela não é um produto do seu próprio esforço, mas um dom de Deus que precisa ser exercitado. Alimente-a diariamente com a palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Quando as dúvidas surgirem, confronte-as com as promessas divinas. Em momentos de provação, em vez de focar no tamanho do seu problema, foque no tamanho do seu Deus. Lembre-se das suas fidelidades passadas, como ele já a sustentou e a livrou antes. Não tema as provações que testam sua fé, pois é através delas que sua fé é purificada e fortalecida, como o ouro no fogo. 1 Pedro 1:7. Essa fé inabalável não significa ausência de lágrimas ou de dor, mas a certeza de que, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está presente. Ele tem um propósito e ele é fiel para cumprir suas promessas. Essa virtude revela que seu chamado não depende da sua força, mas da força daquele que a chamou. Pense em Abraão, chamado a deixar sua terra e sua parentela, rumo a um lugar desconhecido, crendo na promessa de Deus. Ou em Ester, arriscando sua vida diante do rei, movida pela fé no livramento de seu povo. Billy Graham frequentemente enfatizava que a fé não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar do medo. A fé inabalável é essa decisão corajosa de confiar em Deus, aconteça o que acontecer. A segunda virtude, entrelaçada de forma indissociável com a fé, que floresce no jardim da alma da mulher escolhida, é a humildade genuína. Não uma falsa modéstia ou uma autodepreciação paralisante, mas um reconhecimento claro, sereno e constante da sua total dependência de Deus para tudo, para cada fôlego, cada dom, cada vitória. É a postura de quem sabe que, sem Ele, nada é e nada pode fazer. O que caracteriza essa humildade genuína é a ausência de arrogância e autossuficiência. É a consciência de que todos os talentos, oportunidades e sucessos são dons da graça de Deus e não meramente fruto do esforço próprio. A mulher humilde não busca os holofotes para si, mas anseia que Cristo seja exaltado através de sua vida. Ela não se considera superior aos outros, mas reconhece a igualdade de todos diante da cruz e a necessidade universal da misericórdia divina. Essa humildade pode ser uma virtude secreta, porque o mundo frequentemente exalta o orgulho, a autoconfiança exacerbada e a autopromoção. Uma postura genuinamente humilde pode ser mal interpretada como fraqueza, falta de ambição ou insegurança.
No entanto, no reino de Deus, a humildade é o caminho para a verdadeira exaltação. Mateus 23:12. Deus cultiva essa virtude através de experiências que nos confrontam com nossas limitações, nossos fracassos e nossa necessidade dele. As provações que nos quebram, as situações em que somos forçadas a admitir que não temos todas as respostas, são oportunidades preciosas para o crescimento da humildade. A solidão, onde não há plateia para aplaudir, também pode ser um terreno fértil para essa virtude, pois nos ensina a buscar a aprovação de Deus acima da aprovação dos homens. Como você pode cultivar a humildade genuína em seu coração? Comece por passar tempo na presença de Deus, contemplando sua grandeza e santidade. Isso naturalmente nos coloca em nossa devida perspectiva. Pratique a gratidão, reconhecendo que tudo o que você tem é um presente. Quando receber elogios, direcione a glória a Deus. Sirva aos outros sem esperar reconhecimento. Esteja disposta a aprender, a admitir seus erros e a pedir perdão. Lembre-se que a humildade não é pensar menos de si mesma, mas pensar menos em si mesma. É desviar o foco do eu para Deus e para o próximo. Essa virtude não a torna insignificante. Pelo contrário, a torna um vaso mais limpo e útil nas mãos do Senhor. A humildade atrai a graça de Deus, Tiago 4:6, e abre portas para que Ele opere poderosamente através de você, revelando que seu chamado é para refletir o caráter de Cristo, o servo por excelência. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo sublime de humildade. Ao ser escolhida para uma tarefa tão grandiosa, ela se declarou serva do Senhor. Lucas 1:38. João Batista, apesar de sua popularidade, afirmou: importa que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Billy Graham, mesmo com seu alcance global, sempre demonstrou uma humildade notável, atribuindo todo o sucesso de seu ministério a Deus. A humildade é o solo fértil onde todas as outras virtudes podem florescer. No coração da mulher escolhida, Deus acende uma chama poderosa, a terceira virtude essencial, o amor sacrificial. Este não é um afeto superficial ou um sentimento condicionado às circunstâncias, mas um amor que espelha o ágape divino, um amor que se doa, que se entrega, que busca o bem do outro acima do próprio, mesmo quando não há reciprocidade ou reconhecimento. É o amor que carrega as marcas da cruz. O que define esse amor sacrificial é a disposição de ir além do conforto pessoal, de renunciar aos próprios direitos e conveniências em favor do bem-estar e da restauração do outro. É o amor que perdoa repetidamente, que serve sem esperar aplausos, que intercede com fervor, que se compadece das dores alheias e se move para aliviar o sofrimento. A mulher que carrega essa virtude em seu coração se vê impelida a amar os difíceis, a estender a mão aos marginalizados, a perseverar em relacionamentos que o mundo já teria desistido. Porque este amor é muitas vezes uma virtude secreta ou incompreendida. Porque ele contraria a lógica do egoísmo e da autopreservação que permeia a cultura mundana. O mundo prega o amor próprio acima de tudo, o você em primeiro lugar. Um amor que se sacrifica, que se expõe à dor da ingratidão ou da rejeição. Pode ser visto como tolice, fraqueza, ou até mesmo como uma forma de masoquismo. No entanto, este é o tipo de amor que Deus demonstrou ao enviar seu Filho ao mundo. Deus cultiva esse amor em nós através de situações que nos desafiam a amar como Ele ama, que nos colocam diante da necessidade de perdoar o imperdoável, de servir o ingrato, de amar o inimigo. É no exercício desse amor custoso que aprendemos que a fonte dessa capacidade não está em nós, mas no Espírito Santo que habita em nós. Como então nutrir esse amor sacrificial em sua vida?
Comece por contemplar o amor de Cristo por você, um amor que o levou à cruz. Quanto mais compreendermos a profundidade do seu sacrifício por nós, mais seremos capacitadas a amar os outros da mesma forma. Peça a Deus que alargue seu coração e lhe dê sua compaixão pelas pessoas. Procure oportunidades diárias para servir, para doar seu tempo, seus recursos, seus ouvidos. Quando for difícil amar, quando a ingratidão ou a ofensa a tentarem a recuar, lembre-se do mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13:34. Este amor não é opcional para a seguidora de Cristo, mas uma evidência de sua presença em nós. Saiba que cada ato de amor sacrificial, por menor que seja, tem um valor eterno e é um testemunho poderoso do Evangelho, revelando que seu chamado é para ser um canal do amor redentor de Deus. Pense em Ruth, que demonstrou um amor leal e sacrificial por sua sogra Noemi, renunciando à sua própria terra e futuro. Ou na viúva pobre, que deu suas 2 únicas moedas, um ato de amor sacrificial que Jesus elogiou. Billy Graham sempre enfatizou que o cristianismo é uma religião de amor em ação. O amor sacrificial é a linguagem universal que o mundo mais precisa ver e experimentar através da igreja. A 4ª virtude que encontramos, brilhando com uma força serena na vida da mulher escolhida, é a resiliência espiritual. Esta não é uma simples teimosia humana ou uma casca grossa desenvolvida pela amargura, mas uma capacidade sobrenatural de suportar as pressões da vida, de atravessar as tempestades da adversidade e de se levantar após as quedas com a fé renovada e o olhar fixo em Deus. É a força do bambu que se curva, mas não se quebra. O que constitui essa resiliência espiritual é a tenacidade da alma que se recusa a ser esmagada pelo sofrimento ou pelo desapontamento. É a habilidade de encontrar propósito na dor, de aprender com os fracassos e de emergir das provações mais forte e mais dependente de Deus. A mulher espiritualmente resiliente não é aquela que nunca cai, mas aquela que sempre se levanta pela graça de Deus. Ela entende que as dificuldades não são o fim da história, mas parte do processo de Deus para moldar seu caráter. Essa resiliência é frequentemente forjada no fogo secreto das aflições pessoais, longe dos olhares do público. São as lágrimas derramadas em oração, as noites de angústia diante de Deus, as batalhas íntimas contra o desânimo e a desesperança. O mundo pode ver a recuperação, a força exterior, mas raramente compreende a profundidade do processo interior que a gerou. Deus permite as provações não para nos destruir, mas para nos desenvolver, para nos ensinar a depender de sua força e não da nossa. Cada desafio superado, cada tempestade atravessada, solidifica essa resiliência, tornando-a um testemunho silencioso do poder sustentador de Deus. Como você pode desenvolver e fortalecer a resiliência espiritual em sua vida? Ancore-se firmemente na palavra de Deus, que é repleta de promessas de sustento e livramento. Cultive uma vida de oração persistente, buscando a força de Deus em sua fraqueza. Lembre-se das vitórias passadas, de como Deus já a ajudou a superar obstáculos antes. Cerque-se de uma comunidade de fé que possa oferecer apoio e encorajamento. Quando as dificuldades vierem, e elas virão, não as veja como um sinal do desfavor de Deus, mas como uma oportunidade para que sua força se manifeste em você. Permita que cada provação a empurre para mais perto do coração de Deus. A resiliência espiritual não a isenta do sofrimento, mas a capacita a atravessá-lo com esperança e a emergir dele mais forte, revelando que seu chamado é para ser uma testemunha viva da fidelidade de Deus em meio às tribulações.
José do Egito, apesar de anos de injustiça e sofrimento, demonstrou uma resiliência espiritual extraordinária, mantendo sua fé e integridade. O apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras provações, declarou: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Billy Graham ressaltava que as tempestades da vida testam a força de nossas âncoras. A resiliência espiritual é essa âncora firme em Cristo. Avançando em nossa jornada pelas virtudes da mulher escolhida, encontramos a sabedoria divina. Esta não é meramente a inteligência humana ou o conhecimento acumulado, mas uma percepção espiritual aguçada, um discernimento que vem do alto, capacitando-a a compreender os caminhos de Deus, a tomar decisões alinhadas com sua vontade e a viver de uma maneira que o honre em todas as circunstâncias. O que é, em essência, essa sabedoria divina? É a habilidade de ver a vida e as situações da perspectiva de Deus. É aplicar o conhecimento bíblico de forma prática e relevante aos desafios do dia a dia. Envolve discernir entre o certo e o errado, o bom e o melhor, o urgente e o importante. A mulher sábia não confia apenas em sua própria compreensão, mas busca a direção de Deus em todas as coisas. Ela sabe quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Essa sabedoria é muitas vezes uma virtude secreta, porque não é ostensiva nem barulhenta. Ela se manifesta em escolhas prudentes, em conselhos ponderados, em uma vida equilibrada. O mundo pode valorizar a astúcia ou a inteligência calculista, mas a sabedoria divina é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago 3:17. Deus cultiva essa sabedoria em nós à medida que buscamos sua face em oração, meditamos em sua palavra e aprendemos com as experiências da vida, submetendo nossas lições ao seu espírito. A humildade é um pré-requisito para a sabedoria, pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Como você pode buscar e crescer em sabedoria divina? A palavra de Deus é clara. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. Ore especificamente por sabedoria em suas decisões. Estude as Escrituras, especialmente livros como Provérbios e Eclesiastes. Busque o conselho de crentes mais maduros e experientes. Aprenda com seus erros e com os erros dos outros. A sabedoria divina não é um destino, mas uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. Não se frustre se não se sentir sábia o tempo todo. O importante é o desejo sincero de buscar a sabedoria de Deus e a disposição de aplicá-la em sua vida. Essa virtude a capacitará a navegar pelas complexidades da vida com graça e discernimento, revelando que seu chamado é para ser uma luz que reflete a mente de Cristo. Salomão pediu a Deus sabedoria para governar seu povo, e Deus lhe concedeu abundantemente. Abigail demonstrou grande sabedoria ao intervir e evitar um derramamento de sangue. 1 Samuel 25. Billy Graham frequentemente aconselhava as pessoas a buscarem a sabedoria de Deus acima de qualquer conhecimento humano, pois a sabedoria de Deus é loucura para o mundo, mas para nós é o poder de Deus. A sexta virtude que adorna o caráter da mulher escolhida é a coragem santa. Esta não é a ausência de medo, nem uma ousadia imprudente, mas a firme determinação de obedecer a Deus e seguir sua vontade, mesmo quando o caminho é assustador, impopular ou exige grande sacrifício. É a força interior que capacita a dar passos de fé em face da oposição ou da incerteza. O que define essa coragem santa? É uma bravura que nasce da convicção da presença e do poder de Deus. A mulher,
Corajosa sabe que não está sozinha em suas batalhas. Seu medo pode ser real, mas sua fé em Deus é maior. Ela escolhe agir com base nos mandamentos e nas promessas de Deus, em vez de ser paralisada por suas ansiedades ou pelas ameaças do mundo. Essa coragem se manifesta em defender a verdade, em confrontar a injustiça, em perdoar quem a feriu, em compartilhar sua fé ou em embarcar em uma nova direção que Deus lhe mostrou, mesmo que isso signifique deixar para trás o conhecido e o confortável. Essa coragem é, muitas vezes, forjada no secreto da comunhão com Deus, onde Ele fortalece o coração e renova a visão. O mundo pode admirar a coragem física ou a audácia nos negócios, mas a coragem santa, que se arrisca pela obediência a Deus, pode ser vista como fanatismo ou insensatez. Deus cultiva essa virtude ao nos apresentar desafios que só podem ser superados com sua ajuda, ao nos chamar para tarefas que parecem maiores do que nossas capacidades. É ao darmos pequenos passos de obediência corajosa que nossa confiança em Deus cresce e nossa capacidade de enfrentar desafios maiores se expande. Como você pode cultivar a coragem santa em sua vida? Fortaleça sua convicção na soberania e na bondade de Deus. Lembre-se de que Ele prometeu estar com você todos os dias. Mateus 28, 20. Identifique seus medos e entregue-os a Deus em oração, pedindo a Ele que os substitua por sua coragem. Comece com pequenos atos de obediência corajosa. Cada vitória fortalecerá você para o próximo desafio. Não espere não sentir medo para agir. Haja apesar do medo, confiando na força de Deus. Lembre-se de que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. Neste caso, a obediência a Deus e o cumprimento do seu propósito. Essa virtude a capacitará a viver uma vida de impacto e significado, revelando que seu chamado é para ser uma guerreira valente no exército do Senhor. Débora, a profetisa, liderou Israel com coragem em tempos de guerra. Raabe arriscou sua vida para proteger os espias hebreus. Os discípulos, após receberem o Espírito Santo, pregaram o Evangelho com ousadia, apesar da perseguição. Billy Graham disse: coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma de cada virtude no ponto de teste. A coragem santa é a fé, a humildade e o amor em ação. Finalmente, a sétima virtude que coroa a jornada da mulher escolhida é a perseverança no propósito. Esta é a tenacidade santa, a resistência espiritual que a mantém firme no caminho do chamado de Deus, mesmo quando a jornada é longa, árdua, cheia de obstáculos e, por vezes, aparentemente infrutífera. É a recusa em desistir daquilo que Deus a chamou para ser e fazer. O que caracteriza essa perseverança no propósito? É uma combinação de paciência, esperança e uma visão clara do objetivo final. A mulher perseverante entende que o cumprimento do propósito de Deus muitas vezes envolve um processo longo e que os resultados nem sempre são imediatos. Ela não se deixa abater facilmente pelos contratempos, pelas críticas ou pelo cansaço. Ela aprende a renovar suas forças em Deus, a se levantar após cada queda e a continuar avançando, um passo de cada vez, em direção à meta que Deus estabeleceu para ela. Essa perseverança é uma virtude secreta, porque o mundo moderno valoriza a gratificação instantânea, os resultados rápidos, o sucesso da noite para o dia. Uma jornada longa de fidelidade, muitas vezes sem aplausos ou reconhecimento visível, pode parecer um desperdício de tempo ou um sinal de fracasso. No entanto, é na perseverança que o caráter é profundamente moldado e que os frutos mais duradouros são produzidos. Deus cultiva essa virtude através de longos períodos de espera, de tarefas aparentemente repetitivas ou insignificantes.
e de desafios que exigem uma resistência prolongada. É nesses momentos que aprendemos a depender da fidelidade de Deus e não de nossos próprios sentimentos ou da aprovação externa. Como você pode cultivar a perseverança no propósito em sua vida? Mantenha o foco na visão que Deus lhe deu, lembrando-se do porquê do seu chamado. Divida grandes tarefas em passos menores e celebre cada pequena vitória. Busque o encorajamento da palavra de Deus e da comunhão com outros crentes. Não se compare com os outros. Cada jornada é única. Quando se sentir cansada ou desanimada, busque a Deus em oração para renovar suas forças. Isaías 40:31. Lembre-se de que aquele que começou boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Sua parte é permanecer fiel e continuar avançando, confiando que Deus é fiel para completar o que Ele começou. A perseverança não é apenas sobre resistir, mas sobre avançar com esperança, revelando que seu chamado é para completar a carreira que lhe foi proposta, com os olhos fixos em Jesus. Noé perseverou por décadas na construção da arca, mesmo em meio ao escárnio. Ana, a profetisa, serviu a Deus com jejuns e orações no templo por muitos anos, esperando a consolação de Israel. O apóstolo Paulo exortou: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. Billy Graham foi um exemplo de perseverança ao longo de décadas de ministério fiel. A perseverança é a marca dos que confiam nas promessas de Deus até o fim. Ao explorarmos estas 7 virtudes luminosas, fé inabalável, humildade genuína, amor sacrificial, resiliência espiritual, sabedoria divina, coragem santa e perseverança no propósito, é crucial reconhecermos a necessidade imperativa do discernimento espiritual, pois identificar o verdadeiro florescer dessas qualidades divinas em nossa vida ou na vida de outras requer muito mais do que uma simples autoavaliação ou uma observação superficial. Exige uma sensibilidade aguçada ao Espírito Santo, uma capacidade de ver além das aparências e de compreender os movimentos sutis de Deus em nosso coração e em nossas circunstâncias. Nem toda teimosia é fé inabalável, nem toda timidez é humildade genuína, nem todo esgotamento por servir é amor sacrificial, nem toda capacidade de suportar dor é resiliência espiritual vinda de Deus, nem toda astúcia é sabedoria divina, nem toda imprudência é coragem santa, e nem toda obstinação é perseverança no propósito. Como então podemos discernir com clareza o que é verdadeiramente uma virtude cultivada por Deus e o que pode ser uma imitação humana, uma distorção ou até mesmo uma característica de nossa própria personalidade não santificada? Primeira chave para esse discernimento vital reside na busca constante e humilde por sabedoria divina. Como mencionamos, Tiago nos assegura que Deus concede sabedoria liberalmente àqueles que a pedem com fé. Isso implica uma vida de oração íntima e contínua, onde não apenas apresentamos nossas petições, mas aprendemos a aquietar nossa alma para ouvir a voz suave e tranquila do Espírito. Implica também uma imersão profunda, reverente e obediente na palavra de Deus. As Escrituras são a nossa lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, 105. O critério infalível pelo qual todas as nossas experiências, motivações e o desenvolvimento de nosso caráter devem ser avaliados. O Espírito Santo, que habita em cada crente, é o nosso mestre interior, aquele que nos guia em toda a verdade, João 16:13, e nos concede a capacidade de distinguir entre o que é genuinamente de Deus e o que provém de outras fontes.
É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele quem produz em nós o seu fruto, que inclui muitas dessas virtudes. Gálatas 5, 22, 23. É vital também abordar o cultivo e o reconhecimento dessas virtudes com profunda humildade, evitando a armadilha sutil e perigosa do orgulho espiritual. Se Deus, em sua imensa graça, nos concede o desenvolvimento de alguma dessas qualidades, elas não são para nossa exaltação pessoal, para nos sentirmos superiores aos outros ou para compararmos nosso progresso espiritual com o de outrem. Pelo contrário, são dons divinos concedidos para nos equipar para o serviço, para a edificação do corpo de Cristo e, acima de tudo, para a sua glória. A verdadeira sabedoria reside em usar qualquer virtude que Deus cultive em nós com um coração de serva, reconhecendo que tudo vem dele e é para ele. A tentação de se ver como especial de uma forma excludente pode desviar o propósito divino dessas qualidades, transformando o que era para ser bênção em motivo de tropeço para nós e para outros. As mulheres da Bíblia que exemplificaram essas virtudes, muitas vezes o fizeram com uma sabedoria que brotava de sua profunda comunhão com Deus e de sua submissão à sua palavra. Esther não usou sua beleza e posição, que poderiam ser vistas como dons, de forma impulsiva. Ela buscou a Deus em jejum e oração, discernindo o tempo certo e a abordagem correta para interceder por seu povo, demonstrando fé, coragem e sabedoria. Maria, ao aceitar o chamado para ser mãe do Messias, demonstrou fé, humildade e submissão extraordinárias. Que possamos, como elas, buscar não apenas as virtudes em si, mas o Deus das virtudes, pedindo a Ele um coração sábio e entendido, para que possamos cultivar essas qualidades de forma genuína, equilibrada e para a honra do seu nome, sempre testando os espíritos, examinando tudo à luz da palavra e retendo o que é bom, sob a direção constante do Espírito Santo. Ao concluirmos esta profunda reflexão sobre as virtudes que Deus cultiva no coração da mulher escolhida, essa fé inabalável que ancora a alma, essa humildade genuína que atrai a graça, esse amor sacrificial que espelha Cristo, essa resiliência espiritual que supera as tempestades, essa sabedoria divina que guia os passos, essa coragem santa que ousa obedecer e essa perseverança no propósito que completa a carreira, somos lembradas de que a jornada cristã é, em sua essência, uma jornada de transformação de caráter. Se você se identificou com o anseio por essas virtudes, se reconheceu áreas em sua vida onde Deus já está trabalhando para desenvolvê-las, ou se sentiu o desafio de buscá-las com mais intencionalidade, saiba que você não está sozinha. Este é o chamado de Deus para todas as suas filhas. Sermos conformadas à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Romanos 8:29. Essas virtudes não são um padrão inatingível reservado para algumas poucas supercrentes, mas o alvo para o qual todas nós, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, somos convidadas a avançar. Deus não nos chama para cultivar essas qualidades apenas para nosso próprio aperfeiçoamento moral ou para uma satisfação espiritual individual. Ele nos molda e nos adorna com essas virtudes para um propósito muito maior, para que possamos refletir o caráter de Cristo de forma mais clara e autêntica para um mundo que desesperadamente precisa conhecê-lo. Cada virtude desenvolvida em nós se torna um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. A mulher que caminha em fé inabalável inspira esperança. Aquela que vive em humildade genuína desarma o orgulho. A que ama sacrificialmente demonstra a realidade do amor de Deus. A que é resiliente encoraja os que estão prestes a desistir. A que age com sabedoria divina oferece orientação segura.
A que demonstra coragem santa desafia a complacência, e a que persevera no propósito prova a fidelidade de Deus. Juntas, essas virtudes tecem um testemunho poderoso que pode atrair outros para a luz e a verdade de Cristo. O que o céu deseja liberar através da sua vida, à medida que você coopera com o Espírito Santo no cultivo dessas virtudes divinas? Qual impacto específico Deus planejou para você em sua família, em sua igreja, em sua comunidade, em seu local de trabalho? Lembre-se, como Billy Graham frequentemente nos recordava, que Deus usa pessoas comuns que se colocam extraordinariamente à sua disposição. Abrace o processo de santificação, mesmo com seus desafios e desconfortos. Abrace o chamado para ser uma mulher virtuosa, segundo o coração de Deus. Não desanime com suas falhas ou com a lentidão do progresso. A graça de Deus é suficiente e sua misericórdia se renova a cada manhã. Qual dessas virtudes o Espírito Santo destacou em seu coração hoje como uma área de foco para crescimento? O que você sente que Deus a está convidando a fazer, a orar, a mudar, para que essa qualidade possa florescer mais plenamente em sua vida? Que esta reflexão seja mais do que palavras ouvidas, que seja um impulso divino para uma jornada contínua de transformação, para que dia após dia nos tornemos mulheres que carregam com graça, poder e beleza as virtudes daquele que nos amou e nos chamou para a sua glória.